Oi, oi, oi! Bem-vindas a mais uma Funny Class, quinta-feira. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Mulher Maravilha, da mulher fria, da mulher rígida, que a gente tá falando aqui no perfil, em todos os stories e também no feed, né? Então, para você que se identificou, fica nessa live que eu vou te trazer clareza. Da onde vem isso? Por que que você age assim? Qual que é a principal raiz e por que que geralmente o dinheiro demora a manifestar e também os relacionamentos amorosos, tá? Tudo tem uma mesma vertente, é isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então vamos lá, do início. Da onde que vem essa mulher tão armada? Que é a mulher pronta para a guerra, literalmente. Que ela faz tudo, que ela dá conta de tudo, que ela tá sempre cansada, sobrecarregada, estressada, 1 milhão de pensamentos na cabeça e ela sempre tá pronta para a guerra, literalmente. Só que quando a mulher ela demonstra ser muito forte, ela vai adquirindo muitas coisas que não são dela, muitos problemas que não são dela, muitas tarefas que não são dela. E as pessoas reconhecem que ela é forte, então, tipo, ela dá conta e vai te delegando um monte de coisa. Geralmente, isso é uma síndrome, tá? Da Mulher Maravilha. Geralmente, ela também tem aspectos da salvadora. A salvadora, como vocês sabem, é aquela mulher que salva todo mundo, que faz tudo para todo mundo, que tem dificuldade de falar não porque ela tentou salvar a mãe dela lá na infância. Ou o pai também, mas geralmente são mais mães. E aí o que acontece? Junta esses dois condicionamentos de mulher forte e guerreira com a mulher salvadora, literalmente ela vai achar que tudo é sobre a responsabilidade dela, que todos os problemas do mundo têm a ver com ela, que ela tem que resolver tudo. Aí a gente já entende o porquê que ela tá tão cansada e tão sobrecarregada. Porque ela tá pegando o peso do mundo para ela resolver. Limites, coisas que não são dela, ela precisa colocar, ela precisa podar, ela precisa dizer não. Só que é mais difícil para quem tem esse condicionamento de salvadora. Então, há muito tempo na minha vida, eu também tive esse excesso de energia masculina, que para nós mulheres não faz bem algum. Porque o homem, ele tem essa energia de ação. Esse é o masculino. O masculino vai lá, ele faz e ele tem principalmente essa característica de finalização. Então, o prazer dele vem nessa questão de finalizar as coisas. Para a mulher, ela fica tão cheia, tão sobrecarregada e ela tá louca para finalizar, não para ter esse prazer de finalizar, mas sim de acabar com os pensamentos que estão na cabeça dela, que é essa ansiedade. Então ela tá sempre ansiosa, sempre pensando demais nas coisas que ela precisa fazer. Isso perturba ela de várias formas, porque isso é excesso de energia masculina. Para um feminino fluido, leve, abundante, que é o que nós fomos feitas, né, para propagar essa leveza do feminino, a gente precisa estar com o feminino em dia. O que é isso? Tratando as feridas internas e principalmente cuidando com o excesso de energia masculina. Como a gente fala de energia, é muito difícil às vezes a mulher entender o que é energia feminina e o que é energia masculina. Mas nesse condicionamento específico que eu estou falando hoje da mulher guerreira, é uma mulher que tem excesso de energia masculina. Porque ela foi ensinada, e ela, através de um condicionamento, de algo que aconteceu na infância, que ela precisa dar conta de tudo. E que é ela contra o mundo. Além dela ser contra o mundo e ter dificuldade de pedir ajuda, ter dificuldade de receber as coisas de Deus, do universo, das pessoas, ela também se sente responsável de fazer pelo outro, de que tudo é responsabilidade dela. Então, o marido é responsabilidade dela, o pai, a mãe, na empresa, os colegas, os amigos. Então, ela sempre vai estar cheia de coisa e, naturalmente, ela vai estar atraindo também pessoas que precisam ser salvas. Por isso que eu falei que a Mulher Maravilha e a Salvadora são condicionamentos que se entrelaçam. E muitas mulheres têm esses dois condicionamentos.
E aí, da onde vem tudo isso? Condicionamento da infância. Deriva do processo de traição. Então, acontece assim, nós temos 5 feridas da alma, todo ser humano tem, e a gente pode ter todas as 5 feridas juntas, mas tem sempre uma ou outra que sobressai. No caso da Mulher Maravilha e da Mulher Guerreira, ela tem a ferida de traição. A ferida de traição, ela é feita pelo sexo oposto, né? Então, o pai. O que acontece no dilema da Mulher Maravilha que está sobrecarregada, que ela pegou esse excesso de energia masculina? Existe uma dinâmica que acontece de compensação no nosso sistema. Então, naturalmente, quando algo falta, um lugar se ocupa, alguém preenche esse lugar. Então, supondo que o pai e a mãe já têm a energia trocada. Então, a mãe tem energia masculina e o pai tem energia feminina, ou enfim, acontece alguma separação. Abre um buraco, que é o buraco desse masculino. Então, acontece em muitos casos de separação ou dos pais brigarem muito e a criança pegar esse lugar do masculino. E aí, como que essa criança recebe essa ferida? Ela entende que o pai traiu ela. Em muitos casos da salvadora, ela absorve essa carga da mãe. Então, se o pai literalmente traiu a mãe, ou ela desconfia disso, a criança vai perceber e também pode absorver essa ferida através disso. E aí que se forma a traição. E olha só a dinâmica do porquê que essa mulher ficou forte. A gente tem como principal aspecto do feminino a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é basicamente a fragilidade, a delicadeza. É você reconhecer que você precisa de ajuda. Eu falo para as minhas alunas e mentoras que a gente é tipo uma florzinha. A gente precisa de um lugar fresco, a gente precisa de sol, a gente precisa de água, a gente precisa de nutriente. E a gente precisa ser cuidadas por nós e pelos outros. A gente precisa receber também cuidados e ajuda. Só que a Mulher Maravilha, ela tem muita dificuldade de receber, principalmente para si mesma. Então, o que acontece nessa dinâmica lá atrás, na infância? Ela entendeu que o pai traiu a confiança dela e feriu a sua vulnerabilidade. Então, imagina assim na sua cabeça, para ficar claro. Tá uma criancinha lá, amando o pai e a mãe, feliz, tudo certo. E aí, de repente, acontece, sei lá, uma separação, que foi meu caso. A vulnerabilidade da criança, ela vai começar a ficar assim. É literalmente esse movimento que ela faz. De tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí ela começa a absorver muita coisa. Absorve do pai, absorve da mãe. Ontem eu fiz uma consulta onde a moça, ela ficava entre o pai e a mãe. Então o pai falava mal da mãe, a mãe falava mal do pai, e ela ficava tipo assim, se eu agradar minha mãe, eu não vou desagradar meu pai. E se eu agradar meu pai, eu vou desagradar minha mãe. Isso também acontece nessa dinâmica da mulher guerreira, que ela começa a absorver muita carga, muita responsabilidade. Começa a ver os pais, às vezes, como irresponsáveis. E aí que ela começa a colocar muitas armaduras. E aí essa criancinha, que estava tudo certo, que estava tudo bem, que precisava ser cuidada, que precisava ter um lar funcional, né? Que precisava ter um lar saudável, ela começa a absorver tanta coisa e começa a ficar tão armada que ela vai negligenciando a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade. E ela, enquanto ela vai crescendo, ela vai percebendo que a vida é um campo de batalha. E aí que ela começa, mais e mais, colocar um monte de armadura. Então ela coloca aquelas faixas, ela coloca aquele escudo e ela vai para a luta. A mulher guerreira e a Mulher Maravilha é a mulher que sim, ela faz tudo e ela alcança seus objetivos. Só que com excesso de energia masculina. Ou seja, em algum momento a bateria dela vai pifar lá na frente. E ela pode ficar completamente instável emocionalmente, pode ficar perturbada mentalmente, pode dar excesso de trabalho. Às vezes ela busca no trabalho esse preenchimento. E ela vai ficando cada vez mais rígida, mais forte, porque ela entendeu que a vida é um campo de batalha.
Então ela está sempre armada. E nessa ferida de traição em específico, ela tem muita desconfiança das pessoas. Por quê? Ela foi, no momento que ela estava vulnerável, ela entendeu que o pai é uma ameaça. E o nosso masculino, ele traz a proteção. Então, se a gente tem qualquer coisinha com o pai e às vezes a gente não se lembra, porque o nosso cérebro vai esconder toda a dor. Quanto maior a dor, menos a gente se lembra. Por isso que é interessante investigar. Por isso que é interessante fazer também uma terapia, uma consulta. Porque tem coisas que a gente não lembra. E para uma criança, no desenvolvimento, qualquer gota d'água é um tsunami. Então, assim, não é sobre o que você acha hoje adulta. É sobre o que a sua criança entendeu naquele momento. Eu me senti na separação dos meus pais, traída pelo meu pai e humilhada pela minha mãe. Olha só. Porque eles se separaram, eu conto sempre isso aqui porque adulta a gente não percebe dessa forma, mas criança foi daquela forma, a gente absorveu tudo. Então, naquele momento que eles se separaram, eu entendi que a minha mãe não ligava para minha opinião. E depois disso eu tive vários problemas com autoestima, com valorização, de não me sentir valorizada. Por isso, ao longo da vida, isso foi piorando a partir daquele momento. E a questão do meu pai também, porque ele poderia ter feito algo. Eu me senti realmente traída por ele. E a partir dali, além de estar com a minha autoestima balançada, de pensar, minha mãe não liga pra mim. E aí logo você vai começando a não ligar pra você também. E isso vai se reforçando, né? Na escola, na faculdade, só vai piorando ao longo da vida. E a questão do pai foi essa armadura. Eu literalmente botei uma armadura e preenchi o lugar do pai. Essa dinâmica acontece com muitas de nós. Porque, como eu disse para vocês, existe um sistema e o sistema naturalmente compensa o lugar vazio. Então, se mesmo que seus pais sejam casados, o seu pai não exerce o lugar de esposo, não exerce o masculino, algum dos filhos vai preencher esse masculino e vai basicamente se casar com a mãe. Ter essa simbiose. Se tornar esposo da mãe, fazer o papel do pai porque ele não está fazendo ali, que foi o meu caso também. Só que o que é o problema? O maior problema da Mulher Maravilha? Quando ela se casa com a mãe ou se casa com o pai, que assume esse masculino, o que acontece? Ela fica indisponível para a sua própria vida, para os relacionamentos amorosos e para a manifestação do dinheiro. Literalmente, tem uma placa assim, eu não estou disponível. E o que aconteceu também ontem na consulta com a moça que tem esse caso da Mulher Maravilha? Ela não conseguia se conectar com o marido dela, com a libido. Não tinha desejo, não tinha atração, não tinha, assim, ela amava, mas não tinha aquela coisa, aquele fogo. Investigando, o caso dela foi exatamente o que eu contei aqui pra vocês, que ela desenvolveu essa armadura, assumiu o masculino, assumiu também o lugar de esposo da mãe, se sentiu traída pelo pai. Ali ela absorveu também as cargas da mãe, então ela queria salvar a mãe. É basicamente assim, ela se juntou com a mãe e abraçou, não mãe, eu faço pra você, eu cuido de você, deixa que eu resolvo. Viu a mãe dela como menor. E dentro do nosso campo, né, existe hierarquia, então os pais são sempre maiores. Toda vez que você olha para os seus pais e julga ou sente que eles não conseguem dar conta da própria vida, você está emanando um comando, um envio inconsciente de que eles não dão conta da própria vida, que você é maior. Aí você já desequilibra tudo. E aí também que a gente corta de receber o masculino e o feminino. Quanto mais a nossa criança interior ela tá magoada, decepcionada com os nossos pais, mais a gente vai ter dificuldade de receber realmente o feminino e o masculino. Porque nós somos metade pai e metade mãe. E se a gente negligencia os pais e a gente tá aqui dentro, inconsciente, magoada com eles, e a gente vai perceber isso através da nossa vida,
aqui nas coisas físicas que estão acontecendo, ciclos repetitivos, muita dificuldade de acontecer alguma coisa. No caso da Mulher Maravilha, muito sobrecarrego, muita coisa para ela fazer sozinha, tá sempre cansada, desgastada, sem energia. Tem excesso de energia masculina. Por algum motivo você não está recebendo o feminino também. Por isso que vale a gente analisar, né? Mas voltando. Quando a criança entende isso, que a vida é um campo de batalha, ela negligencia a si mesma, o seu lado feminino e masculino, e vai vivendo com a armadura, até um limite. Só que o que vai acontecer com essa mulher? Em muitos casos acontece. Problema nos rins, problemas no útero, ovários, partos e gestações muito difíceis, excesso de pensamentos. Ela vai começando a pifar. Em alguns casos, quando falta energia de vida, que é problemas com rejeição em relação à mãe, ela tem algumas coisas assim, tipo depressão, falta de viver, falta de energia. Por isso que é muito importante a gente receber essas energias do pai e da mãe. A gente vai precisar tratar pai e mãe o resto da nossa vida. Porque a cada degrau que você vai, a cada novo passo, você precisa tirar o que não serve mais. Se abrir para o novo. Então o novo só vem. Você realmente só vive algo novo na sua vida se você desprender do que não serve mais. E aí qual o processo, assim, a dinâmica entre uma mulher que já está casada, que já tem um parceiro, que tem essa síndrome da Mulher Maravilha, e o porquê que ela não sente libido e tesão. Além desse casamento energético com a mãe ou com o pai, de estar indisponível, ela também tem um processo assim de hierarquia. Entre marido e mulher não tem quem é maior ou menor. Por mais que exista a submissão, e a submissão não é, eu falo muito isso aqui, não é você fazer tudo que o marido quer ou ser um capacho dele, mas é você ser submissa, ou seja, estar livre para receber a proteção dele. Então, toda essa proteção que a mulher masculina quer por si só, ser autossuficiente, ser dona de si, fazer tudo sozinha, ela está se camuflando. Ela não tem essa proteção. E o sonho da Mulher Maravilha, e o que tanto ela busca inconsciente, é segurança. Segurança emocional, segurança afetiva, segurança financeira. Porque está faltando a proteção da energia masculina lá do pai, lá atrás. E aí ela vai exigir isso do homem também, do marido dela. Só que muitas vezes, como nada é por acaso nessa vida, os opostos se atraem. Então, se você é uma mulher masculina, logo você vai atrair um homem muito feminino, passivo demais. Às vezes ele pode até agir como pai, não como marido. Faz tudo por você, mas você não tem aquele desejo, aquela vontade, porque você vê ele como pai, assim. Não vê como um homem. A mulher, ela ativa o desejo através da admiração. Então, quanto mais você admira um homem, e a gente admira inconsciente através da proteção, quanto mais másculo ele for, quanto mais você olhar e falar, caramba, esse homem me defende até o final da vida e ele faz, e eu não preciso me preocupar. E ele tem essa energia masculina de ação, ele decide as coisas por nós, ele vai e abre o caminho, ele fala onde que a gente vai viajar, onde a gente vai comer, e você... Aí o desejo vai lá em cima. Isso que a mulher precisa. Só que nesse caso da Mulher Maravilha, além de todos esses problemas dela estar casada com um dos pais e estar indisponível, ela também não consegue receber, não consegue se abrir. Porque a Mulher Maravilha, ela tem um controle. Ela quer controlar tudo, ela é um pouco controladora demais. Tudo que sair um pouco da risca, das regras, da visão dela, ela já começa a ficar desconfiada. Por conta dessa ferida de traição. Por mais que o homem não traia, não dê motivos, não faça nada nesse sentido, ela vai ficar tipo assim, desconfiadíssima.
Porque é natural dela, ela já viveu aquilo. E essa armadura toda, ela está escondendo a maior dor da vida dela, a maior decepção com o masculino que ela já teve lá na infância. Então, por que toda essa armadura, todo esse controle? Porque assim, dessa forma, na cabeça dela, ela não vai precisar reviver isso de novo. Ela evita a todo custo acessar essa dor de novo. Só que tudo é ressonância. Às vezes acontece literalmente uma traição no relacionamento. Ou acontece alguma coisa que ela reviva isso. E o que acontece? Nesse caso, ela vai ficar ainda mais rígida. Ela vai começar a não sentir muitos sentimentos. Vai ficar muito trancada, assim. Porque além dela ter dificuldade de expressar, de demonstrar, principalmente com o masculino, ela vai ficar ainda mais ferida, porque aquilo vai reforçar a ferida que já estava aberta. E aí vira uma bola de neve, né? Porque em algum momento ela vai precisar entender isso, buscar ajuda, porque ela vai entrar em colapso, em erupção dentro dela mesma, né? E aí, nessa dinâmica de além dela se sentir maior do que o homem, aí já desequilibra o receber, ela não consegue receber dele. Está indisponível e não ter mais admiração e libido, ela vai começar a ver ele assim como inferior. Vai ter muita dificuldade de se abrir de novo, de se entregar. E aí na cabeça da Mulher Maravilha, ela tem duas opções. Ou ela ama ou ela entrega o sexo. Por quê? Se ela entregar amor e sexo, o homem tem tudo. E se o homem tem tudo, na cabeça dela, ela vai estar mais exposta, mais vulnerável e mais propícia a sofrer uma traição de novo. Repetir o que ela viveu na infância. E aí tem muitos casos, já atendi moças também, que entregam performance no sexo. Então é um sexo uau, estrondoso, mas não consegue sentir amor, não consegue conexão. Tem casos de mulheres que entregam amor, que amam, que estão junto, que fazem tudo, mas não sentem desejo e não sentem conexão. Dessa via de mão dupla, né? O que eu dou, eu recebo. O que eu recebo, eu dou. Não existe essa dinâmica. E aí é muito interessante nesses casos fazer uma movimentação sistêmica, voltar em momentos da infância, entender como, quando e por que você se sentiu traída pelo pai, em que contexto isso aconteceu, de que forma você está vendo o feminino, porque geralmente a Mulher Maravilha, ela é forte, ela é guerreira. E geralmente a mãe não é, porque a Salvadora atrai vítimas. Então ela vê a mãe assim como alguém que precisa muito de ajuda, de auxílio, e é por isso que ela assumiu esse papel. Então ali ela viu o feminino, que é a nossa mãe, onde a gente recebe o feminino, a nossa primeira visão do feminino é a nossa mãe, e a visão do masculino é o nosso pai. E aí ela olhou para a mãe e percebeu que a mãe era muito frágil, que o feminino é fraco. Então ela começa a negligenciar. Isso é inconsciente, não é nada consciente. Ela assume esse lugar masculino por repelir o pai. Ela tá tão magoada, tão decepcionada, tão angustiada com o pai, e ela sente raiva até hoje. Então aquela mulher que tem picos de raiva, de estresse, que tem vontade de explodir o mundo, de explodir a si mesma, é muita raiva acumulada. Essa raiva vem da ferida de traição, porque você olhou para o pai e pensou, poxa vida, eu estou assumindo o lugar que era seu, as responsabilidades que eram suas. Isso é injusto pra caramba. E aí você começa a ficar cheia de raiva. E essa raiva vai ativando tanto, desde ali do momento que aconteceu isso na infância, que você vai começar a ir pra vida e vai lutar. Você tá armada, você tá com sangue nos olhos pra lutar. Essa é a energia da Mulher Maravilha. E por muito tempo na minha vida, eu consegui alcançar todas as coisas que eu queria, que eu precisava, com excesso de energia masculina. Tá. Só que era muito difícil
é muito ardido, é muito desgastante a gente ficar nessa energia masculina. E logo a gente tem problemas. Eu tive o meu primeiro problema no ovário, cistos, quando eu tinha o quê? 18 anos. Muito jovem para ter problemas no ovário. E eu tive. E aí com o tempo aquilo foi dissolvendo. Hoje tá tudo de boa. Mas desde os 4 anos de idade eu vi a vida como campo de batalha. Então não tinha aquela coisa assim, literalmente o prazer genuíno de viver. Era tudo difícil demais. Porque eu precisei pagar minha faculdade sozinha. Porque não sei o quê. Eu precisei mudar de cidade. Tudo sozinha, tudo eu contra o mundo. Era basicamente isso. E com esse excesso de energia masculina, além da gente sentir raiva do pai, porque a gente pegou as responsabilidades dele, quem deveria ter ajudado a mãe era ele, não a gente começa a replicar isso nos outros também. Ou seja, a visão que você tem sobre o masculino e como você enxerga o seu marido, o seu namorado, o seu companheiro, inconscientemente, é uma projeção do masculino que você acessou com o pai. Isso é fato, não tem como ser diferente. Só que não é consciente. Mas a gente projeta a imagem que a gente tem do nosso pai no nosso marido. E se a gente está muito magoada, e como tudo é inconsciente, 95% do que a gente faz é inconsciente, a gente não está percebendo, o que acontece? Você começa a ficar, isso é acting out que chama, dá alguns sentimentos, algumas reações em relação ao marido, que às vezes não é literalmente ele, não é algo que ele falou, não é algo que ele fez, é sobre o que você está replicando e projetando do seu pai nele. Às vezes eles têm atitudes muito parecidas com o pai. Isso não é por um acaso. Porque é realmente para a gente perceber, e isso é uma oportunidade também de cura, para a gente entender, mas não é sobre ele. Por mais que ele esteja fazendo alguma coisa errada, ok. Mas por que eu atraí isso? Ou por que esse tipo de pessoa está na minha vida? Porque tudo é ressonância. E tem uma oportunidade de cura gigantesca nisso. Por quê? Muitas mulheres perguntam para mim nas mentorias e nas consultorias como que muda o marido. É muito engraçado isso. E aí eu falo para elas, não tem como mudar ninguém. O primeiro ponto é se mudar. Porque um casal, onde um vai, o outro vai. Naturalmente. Então um puxa o outro. Se você está mudando dentro e você volta para essa energia feminina, você dá espaço para o masculino agir. Porque até então, primeiro que você está casada com um dos pais, então você já não está aqui no foco na sua família mesmo. Até os filhos, se tiver, eles podem achar que você não é presente, que você está indisponível, que não tem muita conexão, porque você não está realmente disponível. Você está aqui na sua família primordial, pai e mãe. Ainda aqui. Você não fez essa transição de viver uma nova família. Isso é inconsciente. Já atendi uma vez um moço que ele tinha muitos problemas com as filhas, com a esposa. E muitas brigas, muita desconexão. E ele falava, meu Deus, tudo que eu faço parece que eu não faço nada. Quando a gente foi investigar, a gente fez várias sessões também, ele fez uma mentoria. A gente entendeu que ele estava casado com a mãe. E ele tinha os filhos, já o lugar de filhos preenchidos, que eram os irmãos. Ele cuidava de tudo da outra família. E aí faltava para essa outra família aqui. Não tem como dividir as energias. Você tem que botar um foco em um lugar só. E aí a gente ressignificou e tudo mais. E aí ele me mandou, tem até o print, que finalmente ele tinha se conectado, tinha feito uma viagem com as filhas, com a esposa, que foi muito legal, que elas começaram a se abrir. Porque é energético. Quando a gente move no campo, até o ciclo que ele tá ali, as filhas, todo mundo sente a energia. Porque agora sim ele tá disponível. Antes ele não tava. Agora sim ele pode dar e receber.
Por isso que é interessante a gente entender qual o seu papel, o porquê que as coisas estão tão difíceis, porquê que está tão sobrecarregado, porque tem uma estrutura por detrás disso. A gente não vive as coisas que a gente vive na vida por um acaso. Geralmente são projeções e repetições do que a gente viveu na nossa infância. E aí a Mulher Maravilha, ela vai ter essa dificuldade de vulnerabilidade, de reconhecer que você é frágil, que você sim precisa de ajuda, que você sim precisa de proteção, que você não vive de fotossíntese, você não é autossuficiente a ponto de não precisar de ninguém. Porque eu já pensei muito isso também. Também tem a ferida da traição e tem um caminho para você viver um feminino leve e fluido, que hoje eu vivo. Eu realmente não me sinto sobrecarregada, eu não me sinto mais contra o mundo, eu não me sinto desconfiada com as pessoas. Tenho uma ótima relação com o meu marido e a gente precisou trabalhar muito isso também, porque ele também estava casado com a mãe e eu também estava casada com a minha mãe, literalmente. A gente precisa, aos poucos, ir trabalhando tudo isso para ter a sua vida. Quando a gente fala assim, vai para a vida, é você olhar para o passado e deixar os pais com o que é deles. Só que muitas vezes a gente carrega isso inconsciente. Tem muito BO dos nossos pais, muitos problemas deles, muitos problemas das nossas ancestrais, que a gente carrega inconsciente, sem perceber. Isso vai sobrecarregando a nossa vida. Porque Deus te deu a vida para ser abundante. É um rio de água viva, não falta nada. Por que está faltando? Por que está tão sobrecarregada? Porque a gente está fora do nosso lugar. É o que eu falo muito nas lives aqui também, toda quinta. Que como é que a gente vai ser filho de Deus se a gente não sabe nem ser filho dos nossos pais? É o óbvio, assim. É uma estrutura que, se a gente entender realmente o que é ser filho, porque até então ninguém falou pra gente, ninguém sabe. Tá todo mundo no automático, vivendo as dores do pai e da mãe, sem perceber, toda ativada, cheia de ferida, cheia de armadura, e negligenciando a própria vida. A vida por si só, ela é abundante, fluida e ela é leve. Ela tem que ser tranquila. Se ela não está sendo assim, se está pesado demais, a gente está fora do nosso lugar. Segredo, a gente precisa olhar qual é o lugar de filho, qual o papel que eu estou exercendo hoje, como mulher, como mãe, como esposa, e voltar nesses momentos que foram tristes, que foram difíceis, que foram inconscientes, que você nem se lembra hoje, para realmente finalizar, colocar um ponto final para ir para a sua vida. Não que a vida não seja um desafio e que não vai ter muitos momentos que você vai precisar, de repente, olhar de novo para alguma coisa ou superar um desafio. Isso é natural. A vida é movimento, estabilidade não existe. Só que você vai ser mais leve para fazer isso, vai ter mais força para fazer isso. Uma das coisas que falta na Mulher Maravilha é a energia de destino, que é você seguir o seu destino. Isso vem do pai, a energia paterna masculina, que é você caminhar na vida. Só que a gente caminha, Mulher Maravilha, com escudo, muito pesado, muito ardido, muito sobrecarregado, consegue as coisas só que com muito custo, dinheiro contadinho, não sei o que contadinho, regrado. A vida não precisa ser assim, tão difícil. Isso é um condicionamento que você se identificou, né? E você está replicando isso. E aí essa energia de destino, ela vai te dar força e ela vai te dar proteção, que é isso que o masculino faz com a gente, para você caminhar na vida, seguir a sua vida, tranquila. Como que a gente recebe isso? Do nosso pai. Só que se a gente estiver muito magoada com ele, com muita raiva, isso é inconsciente, você não vai conseguir receber. Porque toda fonte que a gente julga, a gente não recebe. E aqui eu pego vocês no máximo da abundância sobre dinheiro. Nossa, rico gasta com coisa superficial. Nossa, rico não sei o quê. Toda fonte que você julga, você não recebe.
Ali a gente já bloqueou toda a nossa riqueza, todo o nosso fluxo só de julgar o outro. Na Bíblia diz, né? Não julgueis para não serem julgados. E é exatamente nesse sentido. Honrar pai e mãe, que está na Bíblia, também é sobre respeitar o destino deles. Isso é tão difícil compreender, porque por muitas vezes a gente carrega as cargas da nossa mãe, dos nossos pais, por amor, por honra. Eu vou levar o tal, a minha família não teve, eu também não vou poder ter. Isso é lealdade emocional que chama. E aí você carrega tanta dor ancestral do seu pai e da sua mãe por amor. Só que tem outro caminho que também dói, que também é difícil, de você olhar para a mãe e para o pai e entender que você não pode fazer nada por eles. Os pais só dão. Quem precisava dar amor, carinho, atenção, sustentar e fazer tudo pelos pais eram os pais deles, não você. E isso realmente é honrar, é olhar para o seu pai e para sua mãe, não julgar e entender que eles estão vivendo a vida que eles precisam viver. Por mais difícil que seja. Não cabe a você mudar. Não cabe a você dar uma dica, um conselho, faz isso aqui que é bom para você. Eles sabem o que são bom para eles. Quando a gente realmente entender que a gente não muda os pais e que a gente precisa só reconhecer do jeito que eles são, amar ele do jeito que eles são e parar de se meter, parar de querer que eles sejam outras coisas, parar de querer ajudar demais, aí sim, você vai estar honrando o seu pai e a sua mãe verdadeiramente, porque aquele é o destino deles. Não significa que o seu tem que ser igual. Só que quando você não percebe dessa forma, você acaba repetindo os ciclos dos seus pais, sem perceber. Porque você está honrando e amando eles. E aí, por isso, que a gente precisa entender exatamente toda essa dinâmica. E aqui eu só pincelei para vocês. E nesse próximo evento, do dia 7/7, que vai ser Chega de Armadura, eu vou mostrar para vocês, do início ao fim, tudo que você precisa entender sobre como tirar todas essas armaduras, acessar a sua vulnerabilidade, e a gente vai fazer também no final guianças e exercícios sistêmicos para você voltar para o seu lugar. Então a gente vai fazer todo esse movimento de você voltar a ser filho para receber dos seus pais, voltar a acessar a vulnerabilidade, acolher a criança que está ferida lá, que está se sentindo traída, que está se sentindo humilhada, injustiçada pela mãe. Vou te explicar um pouco mais sobre essas feridas emocionais também. Então vai ser, como vocês sabem, né? As vivências são mais de 2h30. Então a gente tem uma aula antes. E nessa aula eu vou passando tudo, vários slides também para você acompanhar, para você ver depois. E no final a gente faz essa guiança, esse movimento sistêmico, para você liberar e realmente ir para a vida. Pegar essa energia de destino que está faltando em você. E começar a ter esse contato com a sua fragilidade, com o seu feminino, porque é através disso que a gente vive o feminino leve, saudável. A gente precisa reconhecer que sim, nós somos frágeis. Só que é difícil admitir isso. É difícil você olhar e perceber que sim, você precisa de ajuda, sim, você precisa de proteção. Que sim, você está magoada, muito magoada ainda com muitas pessoas, tem muita raiva dentro de você. E o pior, que esse é o ponto principal que eu vou mostrar para vocês no evento, que tudo que fizeram com você, você faz até hoje com você mesma. Isso é o que mais dói, quando você olha e fala, meu Deus, eu tô me traindo, eu tô sentindo raiva de mim, eu tô me injustiçando, eu tô me humilhando, e você tá replicando isso em você mesma. E a gente precisa pedir perdão para nós mesmas. E acolher essa criança que tem dentro de nós, que é uma frase que eu falo muito aqui também, que é, para você se tornar a mulher que você busca, você precisa acolher a menina que ainda está ferida dentro de você. E essa transição de soltar a família primordial, entender tudo isso, honrar, liberar, porque você precisa liberar eles, você também está prendendo eles. Para ir para a sua vida, esse movimento
é o movimento que você finalmente cresce, que você realmente fica madura, que você se torna uma mulher. Porque até então, quem está pilotando a sua vida, sem você ver inconscientemente, é a sua menina, que ainda está ferida. Então pensa uma criança bem decepcionada com a vida. É ela que está pilotando a sua vida. Por isso que as coisas dão errado, por isso que atrasa, por isso que trava, por isso que não vai para frente. A gente precisa desse posicionamento de adulta, desse posicionamento de filha, entender os papéis para realmente ter um feminino fluido, saudável. Que eu deixo o convite para vocês. Eu sei que muitas vão ver gravado depois, vai para o YouTube também. Então, se você se identificou, viu todos os posts aqui, todos os stories, entendeu que sim, essa é você, você precisa urgente disso, porque não tem nenhum outro caminho que seja mais rápido, que seja mais fluido do que esse. Eu falo por experiência própria, eu demorei mais dos 4 a 18, faz as contas, sou meio ruim de conta. Demorei muitos anos da minha vida, mais de 10, 12, 14 anos, para conseguir identificar o que eu estava fazendo de errado. Por que estava tão difícil, por que estava tão pesado. Quanto mais eu fui acessando a minha vulnerabilidade, o meu feminino, mais tudo em volta da minha vida foi mudando. É o que eu falo na consultoria Metamorfose Feminina. Você é o pilar da sua vida. Você é a principal pessoa da sua vida. Não tá fora. Não é os outros que te tratam mal. Não é os outros que fazem isso. Não é o seu marido que faz isso. Não é a vida que faz isso. É você mesma que faz isso com você. Se você muda dentro, você muda fora. Instantaneamente. Então, se você tem interesse, procura depois, vê como que funciona. A gente faz online pelo Zoom. Para as que não podem participar ao vivo, depois vocês adquirem a gravação também, tá? E assim a gente vai fazendo juntas, trocando ideias também, trazendo esse feminino nesse círculo, que eu chamo de vivência, mas é um círculo realmente de mulheres, onde mulheres curam mulheres, através das suas histórias, através da conexão, porque o círculo é princípio, meio e fim. A gente, mulheres, nós estamos conectadas de uma forma surreal que nem conseguimos explicar hoje aqui na Terra. Porque nós somos uma só. Existe um inconsciente coletivo que a mulher em si sofreu muito com o patriarcado. E toda mulher carrega muita coisa, muita crença, muitas coisas que fizeram com as mulheres antes, na história da humanidade, e que isso faz parte de um todo. Então, quando uma se cura, todas se curam também. Quanto mais você busca esse feminino, esse círculo, essa interação, você vai propagando isso também. Combinado? Hoje, por enquanto, é isso. Não perca a próxima Funny Class toda quinta, a gente vai falar de algum assunto. E eu te espero no evento de domingo, tá bom? Gratidão e até a próxima live.